A nossa estrutura cerebral basicamente é a mesma, né, em todos os seres humanos. Nem mesmo existem grandes diferenças, como você pôde constatar num vídeo anterior nosso aqui no nosso canal, que existem diferenças entre cérebros de homens e mulheres. Na verdade, a diferença que existe, ela está na programação, na maneira como a gente viveu as nossas experiências, na maneira como a gente processa algumas informações. É por isso que pessoas diferentes, obviamente com criações diferentes, ambientes diferentes, costumam chocar opiniões, né? E muitas vezes de uma conversa, uma pessoa sai com um ideal, bom, a pessoa com a qual eu conversei, o meu amigo, ele é uma pessoa que tem uma visão diferente da minha e tudo bem, e o outro sai magoado, tá todo mundo querendo acabar comigo e tal. Então depende muito do que a gente chama de crença, né? Quando eu falo crença aqui, não é no sentido religioso, credo que a pessoa tem, nada disso. Na verdade, é a programação que a pessoa tem, a programação que ela formou ao longo da vida dela. Mas nesse vídeo eu quero abordar com você isso de uma forma muito simples, de uma forma que vai utilizar uma linguagem científica, como sempre aqui no nosso canal, mas que também eu vou usar uma linguagem mais até pedagógica, digamos assim, para que você entenda esse passo a passo e saiba também quais são as crenças que podem estar causando um certo bloqueio, porque sim, existem crenças que nós carregamos na vida que impedem a gente de realizar algumas coisas, por exemplo, um crescimento pessoal. Tem gente que tem muita dificuldade, um bloqueio de crescer pessoalmente, de crescer profissionalmente, tem gente que tem certos bloqueios com a questão afetiva, bloqueios com a questão sexual, e tudo isso está aqui dentro, a maneira com a qual você foi ensinado. Então, logo depois da nossa vinheta, eu quero que você venha comigo nessa imersão aqui na nossa mente. Que eu quero que você preste bem atenção aqui nesse esquema que eu preparei para esse nosso vídeo, para essa nossa videoaula, digamos assim, é que é o mecanismo de formação de crenças. Na verdade, como é que uma crença se forma na gente, de que maneira que ela vai estar apoiada para sustentar pensamentos e criar representações mentais? Na verdade, as crenças são formadas, em primeiro lugar, por experiências emocionais que a gente passa. Então, eu estou falando primeiramente aqui da crença, tá? Elas são formadas com experiências, com ensinamentos. Então, existem duas maneiras pelas quais o cérebro pode processar a formação de uma experiência e gerar, a partir dessa experiência, uma crença. Basicamente, quando você está num momento em que você aprendeu alguma coisa repetidas vezes, né? Você, por exemplo, está em casa e na sua infância sua mãe sempre lhe disse, olha, que menina comportada, né? Menina de família, não anda por aí de roupa curta, e toda vida que você vê uma roupa curta em alguém, você pensa logo que aquela moça, aquela menina não é a menina de família. Esse exemplo que eu estou dando aqui é bem característico, que pode trazer, inclusive, muitos bloqueios para as pessoas. Aquela história de que aquelas pessoas que, por exemplo, tomam uma alimentação tarde da noite vão obrigatoriamente ter um pesadelo. Isso você vai aprendendo gradativamente na sua infância. Você vai ouvindo programações mentais, né? Por exemplo, meu filho, dinheiro não nasce em árvore, né? Eu não tenho dinheiro para isso. Isso é uma coisa muito supérflua. E a pessoa cresce com limitações do campo também da questão financeira. Então, essas repetições vão gerando na gente padrões mentais. E também aquela questão do impacto emocional. Digamos que você, na infância, por exemplo, a menina, o pai flagrou aquela menina, por exemplo, muito novinha, namorando, dando um primeiro beijo, e o pai foi lá e meteu-lhe a mão e fez alguma coisa do tipo. Ou, como também eu recebi aqui nos comentários do meu vídeo, uma pessoa que fala aqui desse mecanismo, existe um vídeo meu sobre a ressignificação de traumas, eu vou até deixar para vocês aqui o card aqui em cima, para você acessar esse vídeo também. Ela fala que o pai dela batia nela significativamente, batia muito, e ela era submetida a esse tipo de tortura psicológica também. Então, isso vai gerando na pessoa um certo bloqueio, nesse caso, por exemplo, em relação à afetividade do pai. Né? Muitas pessoas que eu já atendi na vida tinham essa dificuldade muito forte para com o pai. É uma coisa de surpreender, né? Como o pai é uma figura marcante dentro do ambiente familiar. Então, o pai precisa ter essa questão dessa inteligência emocional muito bem alinhada para exercer o papel de pai, tá certo? Então, uma vez que essas crenças, dessas duas maneiras que eu falei, ou sobre um forte impacto emocional, ou sobre repetições, uma vez que elas são formadas, elas vão
gerir, elas vão reger a nossa formação de pensamento. Então, tudo aquilo que a gente pensa tem a ver com aquela crença. E quando você pensa diferente, a crença barra que você mude esse pensamento. Basicamente, para que você mude essa crença, você precisa passar pelo mesmo processo, ou de repetição daquele aprendizado gradativamente, ou também através de uma nova experiência emocional. Digamos, por exemplo, um exemplo bem concreto. Uma mulher teve 3 relacionamentos com homens que, por exemplo, eram muito agressivos com ela. Então, ela terminou os 3 relacionamentos, não deu certo e tal. Num quarto relacionamento, ela vai ter medo, ela vai achar que aquele cara não vai prestar para ela, que ele vai fazer a mesma coisa, e automaticamente aquele cara sendo diferente, né, trazendo para ela uma boa experiência de vida, com o tempo ela vai perceber, não, então nem todo homem é ruim, nem todo homem é agressivo, e ela muda essa concepção dela e vai, consequentemente, mudar os pensamentos. E também, nós temos representações mentais baseadas naquilo que a gente aprendeu. Digamos que, por exemplo, você viveu, né? Vou citar um exemplo bem simples aqui que aconteceu comigo, por exemplo. Eu cresci numa cidade, né, na cidade de Fortaleza, no Ceará, uma cidade maravilhosa, muito bonita, muito diversa, digamos assim, cheia de cultura também, mas que tem um lado, que ninguém pode negar, que é um lado ruim, que é uma coisa do Brasil inteiro, que é o lado da violência. Então eu fui assaltado 3 vezes com uma arma de fogo, né, 2 na cabeça e uma no peito. Então, nessas 3 vezes eu portava pelo menos um telefone que foi roubado, né? Então, quando eu cheguei para morar em Londres, por exemplo, eu não conseguia andar com o telefone na mão, né? Eu não conseguia o telefone tocar. Uma vez eu estava andando com meu irmão, ele perguntou: você não vai atender seu telefone, não? Eu falei: não, aqui é perigoso. Ele falou: cara, você está em Londres, aqui não tem tanto isso, não. É 0,001 percentual de assalto. E aí cara, é mesmo, é verdade. Então, realmente, ali eu passei a mudar essa concepção. Vou dar um outro exemplo. Fortaleza é uma cidade quente, né? E eu via muito a minha mãe dizendo o seguinte: olha, se você tomar café e abrir a geladeira, fica torto. Quem já ouviu essa também, né? Aí eu ouvi muito isso na vida: vai ficar torto, vai ficar torto. E um belo dia eu estou saindo de uma cafeteria com um copão, naqueles copão de café da Starbucks na mão. Saí com o meu irmão, foi num outro desses dias que ele já morava aqui há muito tempo, que me acompanhava sempre, me apresentando na cidade. E aí eu saí da cafeteria com esse copo na mão e conversando com ele, só que estava nevando, aquela nevezinha fininha, pouquinha. E aí eu percebi, cara, que chocante, eu tô tomando café na geladeira e nem fiquei torto. Então, essa experiência, que na hora você toma um susto, ela gera um impacto emocional, ela muda a rede de pensamento e a representação mental desaparece. Então, aquela representação mental que eu tinha na cabeça de ou ter um ladrão em cada esquina, né? Você já imagina, o cérebro já forma uma imagem. Ou então, eu ter aquela representação de uma pessoa torta na minha frente, né? Eu vou ficar torto, ou me ver torto, ou com algum tipo de problema, sumiu, né? Basicamente. Por mais que você saiba que aquilo não vai acontecer, mas a impressão emocional é mais forte que a impressão racional, né? Então, basicamente, eu quero que você entenda essa questão aqui, é muito importante para a gente. Então, essas crenças que nós temos, que nós carregamos ao longo da vida, né? Elas estão apoiadas em valores, né? Então, você está vendo essa figura, eu gosto muito dela, que é basicamente aí um cérebro, né, feito uma corda que está amarrado, preso por uma âncora. Então, muitas vezes, nós ficamos ancorados numa certa condição de vida, nós ficamos ancorados em um momento em que a gente não consegue passar para frente, mudar de nível, sair daquele estado de prisão mental e emocional, porque a gente está ali preso por aquilo que aprendeu. Então, para que eu mude essa crença, como eu falei, eu preciso ressignificar esses acontecimentos através de experiências novas, constantes ou de impacto, e também mexer na questão dos meus valores, entender o que é um valor para mim. Por exemplo, quando eu me mudei para cá, né, quando eu vim morar na Inglaterra, não foi uma questão de valores econômicos, por exemplo. Eu vou para lá para ter uma vida melhor. Não, foi uma vida melhor em outro sentido, no sentido da qualidade. Então, passar por esses assaltos fez com que eu mudasse os meus valores. Inclusive, numa das ocasiões em que eu fui assaltado, por exemplo, o meu carro era um carro de alto valor, e o que eu percebi? Dos 4 que estavam parados no sinal, por que vieram para mim? Né? Então, naquele momento, aquele valor de manter um carro de alto padrão, para mim, se acabou. Inclusive, com 2 semanas eu vendi o carro, comprei um bem mais simples. Tá? Bem, basicamente aquilo que acontece na gente, quero te trazer essa imagem aqui, aquilo que acontece na gente, aquilo que a gente processa, aquilo que a gente vive, está basicamente abaixo do nosso consciente, né? O nosso consciente ele é responsável por 7%, alguns
especialistas falam que é de 5 a 7% do que a gente define. A gente pensa que define alguma coisa por vontade própria, entre aspas, né? Eu tenho a minha vontade própria para decidir. Não. A gente toma decisões de verdade de acordo com o que está impresso na nossa mente emocional, no nosso subconsciente, né? E nosso inconsciente. Ou seja, nós não tomamos decisões somente por aquilo que parece mais lógico. Vou te dar um exemplo. Você tem uma amiga, ou você está envolvido numa situação, num relacionamento em que não é bom, né? Esse relacionamento não é bom. Você sabe que não é bom, sabe que o histórico do sujeito, do cara ou da mulher e tal, enfim, não é legal, mas mesmo assim você insiste naquilo porque o teu emocional tem uma impressão forte, né? Afetivamente falando. Então, a nossa mente emocional, ela é sim muito poderosa, muito mais do que a mente racional. Né? Nós temos essa ambiguidade de duas mentes, isso é importante. Uma é a razão, né? Nós temos o córtex cerebral como a sede do pensamento, né? A interpretação do que a gente sente, dos sentimentos que nós temos também, mas é aquele que toma as decisões do ponto de vista racional. Por outro lado, nós temos, agindo de uma maneira diferente, e não existe melhor nem pior, os dois agem de maneira conjunta e isso é excelente, tá? Quando você consegue conciliar, aliás, fazendo aqui um parêntese, quando se fala de inteligência emocional, não se trata de abandonar a razão, muito pelo contrário. Se trata de você conseguir alinhar a sua mente racional com a mente emocional. Então, de um lado você tem essa mente razão, do outro você tem essa estrutura emocional, na estrutura do sistema límbico que é a sede do nosso aprendizado emocional. Então, o carinho, a afetividade, o amor, as impressões que nós temos boas ou ruins, estão lá armazenadas e tem uma diferença muito grande. Tem várias diferenças, mas uma muito grande que eu vou apontar aqui é que esse armazenamento emocional ele não tem uma data para prescrever. Ou seja, pesquisas apontam que um aprendizado emocional ele pode durar pela vida inteira. Ou seja, eles são impressões muito fortes. Por isso que, às vezes, a pessoa se pega perguntando assim, cara, eu tive esse trauma aqui com o pai, com mãe, com um ex-marido, sei lá, com alguém, há 20 anos essa coisa parece que não sai de mim. Por isso, porque essa mente emocional, ela não prescreve, digamos assim, tá? E se eu for falar de estrutura cerebral, tem essa estruturazinha bem aqui, ó, você pode observar, chamada amígdala, tá? E essa estrutura aqui, ela é uma espécie de alarme emocional. As impressões ficam aqui. Nós temos o hipocampo também aqui como parte do sistema límbico. Essa estrutura ela é responsável pelo armazenamento das nossas memórias, né? Mas a amígdala é quem dá o tempero emocional. Uma coisa é você olhar, digamos, para que você já foi mordido por um cachorro, né? Se você já teve a experiência de ser mordido por um cachorro, o hipocampo ele lembra que você foi mordido pelo cachorro, mas é a amígdala quem pensa na intensidade emocional do que foi aquilo. E é ela quem alarma você quando você vê um cachorro, você sai correndo, você foge, você, enfim, desaparece quando vê aquela ameaça na sua frente. Então, as ameaças emocionais, você já ter visto que alguém, às vezes, num filme, por exemplo, aquela mulher viu um cara que atacou ela algum tempo atrás, ela se desespera, ela se treme, ela chora, ela sai correndo. Por quê? Porque ela lembra, ela tem essa memória no hipocampo, ela tem essa memória emocional que alarma e que faz com que ela desapareça dali. Isso, biologicamente falando, tem uma explicação. Né? À medida em que a gente ia crescendo e vivendo no ambiente, à medida que o ser humano foi evoluindo, ele foi guardando impressões daquilo que é positivo e daquilo que é negativo, para que ele esteja perto ou não, por uma questão de sobrevivência. Tá? E, como eu já falei anteriormente, as amígdalas, elas são o que a gente chama de centro neural para a emoção. É lá que fica esse tempero emocional armazenado. Né? Então, ela participa de maneira muito ativa nas nossas memórias emocionais com isso, reconhecendo e te dizendo, vai, fica perto, ou então não vai. Né? Nem sempre essa emoção é ruim. Quando você vê alguém que você gosta, né, uma tia, sei lá, quando você encontra a pessoa amada, você vai para cima, abraça, beija. Da mesma forma, se foi alguma coisa traumática, você foge para o outro lado. Né? Inclusive, existem artigos científicos que falam que pacientes, quando eles têm dano nessas amígdalas, existe um caso de um paciente que foi operado e o médico, na época não havia muito recurso, fez uma incisão e afetou as amígdalas, e ele perdeu parte dessa conexão emocional com as pessoas. Né? Inclusive, ele perdeu o contato com os filhos passaram a não gostar dele, porque ele se tornou meio que um monstro, não tinha sentimento, e a esposa também o deixou com pouco tempo. Deu muita sorte não, esse cara na vida, né? Bem, então, quanto mais intenso é o estímulo que a gente tem, quanto mais forte foi aquele choque, digamos que a pessoa capotou o carro, nunca mais ela quer andar de carro.
digamos que ela sofreu uma pane no avião, sobreviveu, né? Teve aqueles atletas da Chapecoense, por exemplo, aquilo ali gera um medo, um pânico de entrar no avião para os poucos que sobreviveram, muito grande, muito forte. Quem já passou por essas experiências, um incêndio, alguma coisa dessa natureza, ou mesmo um sequestro, alguma coisa do tipo. Então, quanto mais intenso for esse estímulo, mais forte vai ser o registro. Entende? Então, isso pode ser ressignificado? Pode, através de um processo e com um profissional. Deixa eu frisar bem isso, porque em outro vídeo sobre traumas que eu coloquei, como ressignificar traumas, uma das pessoas me colocou assim, mas eu não aprendi nesse vídeo como ressignificar. E você não vai aprender a fazer com você, você vai saber que pode, mas com um profissional, né, e com um processo eficiente para que você consiga isso. Eu já fiz esse trabalho com pessoas várias vezes, mas eu acompanhando a pessoa para ter certeza de que ela vai mudar, ressignificar aquela estrutura emocional dela, aquela estrutura que foi aprendida de maneira disfuncional, tá? Só mais um detalhe aí, é que quanto mais cedo acontece, né, na vida da pessoa, por mais tempo aquela memória vai perdurar, porque as crianças, elas têm, o cérebro mais jovem, ele tem a capacidade de armazenar aquilo de maneira mais intensa. Por isso que a maioria dos traumas que nós temos são na idade infantil, ou seja, na idade infantil nós temos a capacidade de armazenar isso por mais tempo, até porque nós não temos nem sistema de defesa nem de julgamento. Então, para a gente, é uma verdade absoluta aquilo que acontece. Você não pode julgar, por exemplo, o seu pai foi grosseiro com você, mas você tem 30 anos. Aí você vai, não, meu pai estava num dia ruim, coitado, eu vou relevar, e aí aquela coisa nem acontece, nem chega a penetrar na sua mente de maneira muito profunda. Mas quando você é criança, não, você não tem esse julgamento, né? Então, como eu acabei de falar, o cérebro da gente ele tem esses dois sistemas de memória, um sistema de fatos comuns e um sistema de fatos que são, obviamente, carregados de emoção, tá? Então, como é que essas crenças podem ser reprogramadas, né? Eu tenho aqui uma crença anterior, eu passo por aquele processo de, por exemplo, sentimento de abandono. Como é que eu mudo isso para uma nova crença? Né? Então, são duas vias, só para lembrar você aí, né? Para ver se você lembra do que eu falei aqui no vídeo. A primeira via é através de uma experiência. Muitas vezes já aconteceu comigo em seminários, em treinamentos, de eu estar ministrando lá, e naquele treinamento tinha o pai e a filha, que basicamente foi a primeira vez que ele olhou no olho dela e falou: minha filha, eu te amo, me perdoa por tudo. Então foi uma cena muito forte, e aquilo ressignifica, aquilo é experiência de impacto emocional. E alguém pode me perguntar: João, mas isso pode acontecer mesmo que meu pai tenha morrido? Sim, através de processos que a gente aplica, né, nas pessoas de maneira particular e privada. E também a questão dessa nova crença pode ser reformulada também, pode acontecer através de uma repetição daquele padrão. Aquela pessoa sai daquele ambiente vicioso que ela vivia, cheia de traumas, e passa a viver num novo ambiente, num novo lugar, onde ela vai ter experiências cotidianas de amor, de compreensão, enfim. Isso ajuda ela a ressignificar. Entenda uma coisa importante aqui da gente, né? Nós temos as nossas experiências, elas entram no nosso cérebro, observe aqui esse esquema, né? A experiência de referência que a gente tem, digamos, o momento em que o pai foi agressivo, ou de que o ex-marido, ou a ex-esposa, enfim, você capta esse processo que aconteceu aqui pelos órgãos dos sentidos, os olhos, os ouvidos, você ouve barulho, você vê, tem gente que relata até assim, ó, até hoje eu ainda escuto barulho, até hoje eu ainda sinto o cheiro de sangue daquele lugar, já aconteceu da mulher me relatar isso, uma cliente minha, uma situação que tinha acontecido, enfim, os sentidos parece que ficam vivos também dentro da pessoa, né? E o cérebro tem um significado para ele. Então, veja bem, quanto maior é a consciência, mais diferente pode ser o significado. Então, para uma criança, o significado de qualquer grito é um terror, né? Ver o pai brigando com a mãe é uma das piores coisas que pode acontecer para ela, né? E esse significado, ele gera uma estrutura emocional, essa estrutura emocional é formada no cérebro dela, se a experiência foi ruim, ou pode ser boa também, e também uma química neural que vai ser gerada a partir daquela estrutura, a partir daquele acontecimento, tá? E, obviamente, isso gera um sentimento na pessoa. Aquela informação que aconteceu ali, aquela informação de experiência que aconteceu, que gerou uma estrutura neural, ela vai ficar gerando na pessoa um sentimento. Por exemplo, pessoas que, por exemplo, sofreram agressões, como, por exemplo, foram espancadas, ou então passaram por um momento de terrorismo, como já aconteceu aqui também, há alguns anos, há 3 anos atrás,
Aconteceu que um cara saiu esfaqueando as pessoas na London Bridge, por exemplo, e aquela pessoa que está ali, ela fica com medo, ela vê a aglomeração, ela fala, não vou ficar aqui. Ela vê um barzinho aberto, com as mesas na calçada, ela fala, não vou ficar aqui. Né? Porque aquilo afeta o sentimento dela, afeta as suas ações e vai afetar o seu comportamento. Por isso que tem gente que tem um comportamento diante de uma situação diferente de outras pessoas. Tem gente que vê uma festa de família, se sente bem, à vontade, todo mundo se amando, trocando presentes, e outros ficam assim, eu não gosto desse lugar, não estou me sentindo bem, eu vou embora daqui. Né? Depende muito daquilo que foi formado em você. Então, se você mudar os seus valores e você também mudar a sua estrutura de crenças, você obrigatoriamente vai ter uma experiência diferente e essa experiência vai levar você a um processo de ressignificação, de mudança daquilo que você tinha na sua mente. Então, mude os seus valores, mude as suas crenças, procure acompanhamento profissional para isso e saiba, o que eu mais quero alertar aqui, eu estou te falando nesse vídeo, é como é que a coisa se forma e te mostrando que existe uma via que pode ser preenchida, tá bom? Existe uma via que pode ser seguida para que você consiga essa ressignificação e se livre desse bloqueio, se livre desse trauma, se livre disso que você carrega que pode ser tão danoso para a tua vida, tá bem? Então, você pode, aqui nos comentários, deixar seu comentário, deixar sua pergunta, deixar sua dúvida, e também pode, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, um link para que você entre na minha lista VIP, ou que possa falar comigo diretamente, para que você possa ser ajudado nessas questões emocionais, tá bem? Bom, então depois de toda essa explicação, depois de tudo que nós concluímos aqui, eu quero te perguntar exatamente assim, quais são as crenças, né, que você percebeu que precisa mudar na sua vida? O que é aquilo que está te bloqueando, o que é aquilo que está te impedindo de chegar num patamar melhor de vida, né? Uma vida mais tranquila, do ponto de vista pessoal, profissional, financeira, afetiva, enfim. Qual a crença que você percebeu que deve mudar? E a outra pergunta é, em que valores que essas crenças estão apoiadas? Porque sim, para que a gente tenha, como você viu aqui no vídeo, para que a gente sustente uma crença, ela tem que estar de alguma maneira apoiada em algum tipo de valor que você tem na sua vida. Então deixa aqui nos comentários para mim, para a gente poder responder e interagir mais. Eu quero te ajudar a superar esses bloqueios emocionais, essas crenças que podem estar impedindo o teu crescimento, tá bem? Então eu te vejo num próximo vídeo.